Fala pessoal, tudo bem? O ano de 2026 começou muito animado para os fundos imobiliários, mas talvez não tão animado assim para quem tem cotas de 3 fundos aqui especificamente como exemplo, que caíram bastante esse ano. Não sei se é seu caso, mas o Tegar 11 despencou, o TRXF também caiu e o GARI 11 também caiu. Então são fundos bem famosos que inclusive muita gente tem me perguntado. Então vamos falar sobre isso? Sobre esses fundos e também sobre possíveis quedas nos fundos imobiliários, porque tem gente que está ganhando dinheiro, mas tem gente que pode estar perdendo porque não está usando a estratégia certa. Então vamos logo compartilhar a tela aqui para a gente conversar sobre isso e vamos pegar o ranking geral dentro do site do Clube FI só do ano de 2026. Então veja, né, quando a gente filtra aqui por variação da cota negativo, o Tegar 11 caiu 15,19% só no ano de 2026. Né? Se eu clicar aqui para filtrar novamente, muito fundo que está em alta, como o BCIA, o KNRI subindo mais de 7%, mas vamos falar aqui dos cuidados com os fundos imobiliários, já esse ano aqui já está nos escancarando. Negativo, assim, ó, tem fundo que está caindo, HTMX caindo 11%, Viur caindo 11% aqui, o DEVA mais uma vez mostrando queda e os famosos, né, TRXF 11 com uma queda de 5% e o GARI 11 com uma queda de 4,86%. Estou gravando aqui esse vídeo começo de fevereiro, né, então pouco mais de um mês, quedas bem substanciais. E aí, pessoal, primeira coisa, né, primeira lição, que óbvio, né, pode ser que você já tenha ouvido isso muitas vezes. Quando a gente olha só para o dividend yield, né, só para quanto o fundo está pagando em dividendo, é perigoso, né? Até porque, trazendo isso como exemplo, né, se a gente olhar o dividend yield do Tegar, 14,85%, né, super alto. O Viur, 16,68%, e mesmo os famosos aqui, TRXF 12%, o GARI 11,5%, olha, teve fundo aqui com 19% de dividend yield, mas compensa se está caindo, né, a cotação? Esse aqui é um ponto bem importante, tá, pessoal? E não vamos ser hipócritas, né? Óbvio que o dividend yield alto é interessante. Nós, como investidores, queremos o maior dividendo possível, mas isso tem que estar atrelado com algum nível de equilíbrio e segurança, né? Por isso, a gente precisa saber o que tem dentro do fundo. Até um ponto importante, né, pessoal? Por que a cota ela cai? Ela justamente vai ajustar uma expectativa de um lucro futuro desse fundo, né? Então, assim, se um fundo ele está caindo muito a cota, é porque a maioria dos investidores, o consenso ali da oferta e demanda, acha que aquele fundo tem que valer menos pelo que ele está entregando de resultado futuro, seja em valorização ou em dividendo. E daqui a pouco eu vou te falar um pouquinho mais sobre essa questão de estratégia, essa composição de carteira que faz a gente realmente ganhar o jogo, mas agora vamos voltar aqui para a tela do computador para falar sobre esses 3 fundos famosos que estão negativos nesse momento. Para começar, né, isso vai nos trazer mais algumas lições importantes. O Tegar 11, né, eu vou até clicar aqui dentro do site do Clube FI mesmo, e vou descer até a tela onde mostra o último relatório gerencial, tá, pessoal? A gente precisa saber o que tem dentro do fundo. E aí eu estava até lendo um pouco aqui esse relatório gerencial antes de começar com vocês, e cara, realmente é um negócio que acaba sendo difícil para o investidor iniciante, porque, cara, é muita enrolação. Ó. Se a gente ver aqui o objetivo do fundo, vou ler rapidamente junto com vocês. Ó. O TG Ativo Real tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio de investimentos, de acordo com a política de investimento, definida em regulamento, em ativos imobiliários e ou ativos financeiros imobiliários, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos cotistas mediante a distribuição de lucros e aumento do valor patrimonial. Cara, quando a gente lê isso, parece ser um monte de palavra bonita que não quer dizer muita coisa. É bastante genérico o objetivo do fundo. E aí a gente vai ter que ir muito mais a fundo para entender um pouquinho mais sobre o que é realmente o fundo, né? A gente até consegue começar a ver, por exemplo, pelos highlights aqui, ó, os grandes números. 8 mil unidades imobiliárias vendidas, 1,13 bilhão de valor geral de vendas. Então aqui a gente já começa a ver que é um fundo que precisa vender, né? E aí a gente só vai realmente descobrir o que é o fundo quando a gente lê a carta do gestor.
Então, eles até colocam aqui, ó, nesse contexto, buscamos reforçar nesse relatório a proposta da gestão e a tese central de investimento. O TG Ativo Real é o maior e um dos únicos fundos de desenvolvimento imobiliário da nossa indústria. Pois bem, então a gente pode, né, até continuar olhando o relatório, mas agora já está explicado. O que é um fundo de desenvolvimento? Bom, ele vai desenvolver imóveis para venda, né? Deixa eu até colocar aqui para ver se tem mais alguma foto. Ó. Tem aqui algumas fotos de alguns empreendimentos, né? Vou ver se tem mais algum aqui mais profundo. Ó. Detalhamento de ativos, crédito, ou seja, para levantar esses imóveis precisa de crédito. Tem loteamento também, enfim. Com as fotos aqui a gente consegue ver bastante coisa, incorporação. Então, o fundo de desenvolvimento imobiliário, obviamente, ele é um pouquinho mais arriscado. Então, ele pode trazer muito ganho, sim, mas pode trazer perda. Então, se você investe olhando só o dividendo ou só algum número, você não sabe o que tem dentro, tá? Esse pode ser um cuidado, né? Uma grande lição. Por exemplo, o Tegar 11 por esse preço vale a pena comprar? Olha, o preço ele já está refletindo todas as informações necessárias, toda essa incerteza futura. Pode dar muito certo? Pode, mas pode dar errado também. Então, no meu plano, na minha estratégia de investimentos, um fundo como esse não entra. Por quê? Porque eu não quero fundos arriscados na minha carteira. Eu prefiro fundos com mais equilíbrio, com potencial sim de ganho, mas que não tenham tanto potencial de queda também. Então, entendendo um pouco, você já começa a direcionar. Então, no meu caso, o Tegar 11 não é uma oportunidade porque não entra na minha estratégia de investimentos, que daqui a pouco eu te falo até mais sobre isso. Agora, vamos voltar aqui na tela para a gente falar sobre os outros fundos aqui que também tiveram problemas. Exemplo, TRXF11. Aqui ele já vai nos trazer uma outra lição. E assim, é um fundo, pessoal, que está com o valor patrimonial muito alto, né? Eu vou até descer aqui mais uma vez para a gente entrar no relatório gerencial. Né? Eu gosto que o pessoal do Clube FI ele tem uma inteligência artificial aqui que faz um pequeno resumo já das últimas informações, do último fato relevante. Então veja, 12ª emissão de cotas. É um fundo que está crescendo muito. Até brinco assim que essa queda que o TRXF está tendo agora é um pouco por essa dor do crescimento. Né? O Tegar 11, a questão era mais que é realmente um fundo mais arriscado. O TRXF11 é essa dor do crescimento. Está crescendo muito, né? Eu vou até entrar aqui, ó, relatório gerencial já está na tela. Vou até colocar aqui, ó, 2 milhões de metros quadrados de imóveis, 120 imóveis, 10 bilhões investidos. E depois a gente pode até falar um pouco mais sobre Pão de Açúcar, Açaí, Carrefour. Enfim, são inquilinos de longo prazo, também com estrutura mais sólida. Mas eu quero mostrar essa parte aqui, ó. Então, 12 emissões de cotas, isso é relevante. Cotistas em bastante crescimento, mas olha o valor patrimonial, galera. 6 bilhões de reais. Há pouco tempo era 3 bilhões de reais. Então, é um fundo que, de repente, ele está crescendo muito. Né? E óbvio que isso vai ter algum percalço. Né? Na minha visão, minha opinião, eu gosto muito que os fundos cresçam. Né? Eu acho que quanto maior é o fundo, maior é a diversificação dele, mas é óbvio que pode ter coisa ruim ali acontecendo nesse momento de crescimento, porque muitas vezes você compra coisa boa, mas compra coisa ruim junto. Mas, a princípio, numa concepção geral, fundos grandes, para mim, são bem interessantes, né? E aí, até para a gente colocar aqui mais um gráfico na tela, é esse daqui que mostra justamente essa evolução do número de cotistas e o volume médio negociado, né? Em franco crescimento. Então, é um fundo que ele está aqui, ó, com essa diversificação na carteira e cada vez diversificando mais, né, inclusive com os inquilinos, né, são vários inquilinos diferentes que garantem esse resultado para o fundo. Tá? Então, na minha visão, o TRXF11 teve essa queda justamente porque ele está crescendo muito rápido, né, de uma hora para outra. Então, óbvio que os investidores têm que ficar atentos, sim, para os próximos meses, mas na minha visão, não é uma queda provocada por problemas, e sim pelo crescimento. Óbvio que crescimento gera algum nível de incerteza e isso vai ser embutido no preço. Mas acredito que dentro da composição, fundos grandes são interessantes. Agora, vamos para o terceiro fundo aqui, né, que a gente vinha comentando sobre essas quedas, que é o GARI 11, né, que é um fundo que realmente até deu uma certa polêmica nesses últimos tempos.
e clicando aqui, né, a gente não precisa nem entrar muito a fundo no relatório gerencial do GARI nesse momento, porque só esse resumo aqui já diz alguma coisa, ó. Antecipação de aquisições em Minas Gerais e conclusão da 7ª emissão. Também teve a questão da Assembleia, então o GARI 11 ele também é um fundo que ele tem a gestão extremamente ativa e eles estão querendo crescer muito, né? Fizeram a Assembleia, eles vão poder emitir. Esse fundo aqui ele vai poder ser gigantesco e ele vem mudando muito sua característica. Antes era logística, agora tem muito de renda urbana, já tem alguma coisa aí até pensando em outros tipos de tijolos. Então é um fundo que ele está com interesse de crescer muito. E aí eu até trago o ponto que outro dia eu fiz um vídeo, né, sobre isso, depois eu deixo até aqui em cima para vocês verem. E é o seguinte, gerou muito debate, ó. Vendam o GARI, que o preço fica mais baixo, eu compro. Aí outra pessoa colocou, eu não acredito no resultado do GARI. Estou aproveitando as quedas para aportar mais. Então é um fundo que ele está com muito debate, tá? E aí eu trago o ponto que é o seguinte, esse é um fundo que ele não está na nossa carteira recomendada aqui do lucro ao cubo, tá? Por que não? Vou começar a mostrar aqui um pouco dos detalhes desse nosso produto, tá? Ele se chama Lucro ao Cubo, então, focado em investidores de fundos imobiliários. Você entrando, se matriculando, você vai chegar nessa nossa área de membros aqui, que eu simulei uma pessoa que tivesse investido R$100 mil em janeiro, né? Nós estamos com 15 fundos recomendados. Quando você entra aqui em carteira, você vai ver que não é só FII, temos FII Infras e FIAGROS, tá? Você vai chegar nessa tela e aí eu vou pedir para o pessoal da edição borrar aqui, tá? Toda essa informação, porque assim, aqui é a pizza da diversificação da nossa carteira, tá? Tem mais ou menos 6,6% em cada um desses 15 fundos. O pessoal da edição borrou aqui, tá? Você não vai ver o nome de nenhum desses fundos, mas o que a gente tem aqui? Quase um pouco mais de 60% está em papel, em FIAGRO ou FIINFRA, ou seja, fundos de dívida, que vão pagar muito bem dentro de uma composição de taxa de juros alta e inflação alta. Então, pessoal, não pensem só em fundos imobiliários, pensem também em FIINFRA e FIAGRO. Isso é bastante interessante. Agora, dentro dos tijolos, o que a gente vai ter aqui? Bom, a gente tem fundos híbridos, a gente tem fundo logístico, de shopping, de escritório, mas, por exemplo, não temos o GARI. Por quê? O GARI teria que entrar aqui nessa fatia de híbridos. Então, veja, primeiro você faz a diversificação da sua carteira, depois você escolhe os ativos para preenchê-la. Então, assim, para o GARI entrar aqui na nossa carteira, algum outro fundo teria que sair. E a nossa equipe de análise não colocou o GARI aqui por uma dessas duas razões. Ou não é o melhor, pensando em qualidade dos ativos, ou não está no melhor preço. E aqui o preço, pessoal, é quando a gente pensa no valuation. Aí já tem expectativa futura. Lembra que eu falei que essa é uma das lições desse vídeo aqui? A cotação já é uma expectativa futura de resultado. A grande estratégia aqui, na minha visão, é que você tenha a sua carteira bem dividida em cada uma das classes dos fundos, e aí você vai preenchendo cada uma delas, tá? Porque assim evita essa grande dúvida que todo mundo tem. Mas será que esse fundo é bom? Poxa, às vezes o fundo é bom pra caramba, mas tem um outro melhor. Essa é a grande verdade. Só que a composição, no nosso caso, por exemplo, desses 15 fundos, eles se complementam, ok? Mais uma vez eu vou deixar o convite aqui então para você se matricular, se inscrever aqui no Lucro ao Cubo. Você tem tanto a parte do curso como as carteiras recomendadas, também o gerenciador de carteira homologado pela B3 é bastante interessante. Eu faço esse convite para você entrar aqui no nosso time. Já estou te esperando aqui, né, para aquelas pessoas que querem ir além. Tá? Eu acho que essa é a grande ideia desse nosso produto. O investimento em fundo imobiliário, na média, ele é muito bom, mas você consegue ficar acima da média e óbvio que sozinho é muito mais difícil. Bem acompanhado, você chega mais longe. Então vou deixar o link aparecendo aqui na tela também para você fazer parte do nosso time. Um abraço e até mais.